quem não me conhece, eu sou Linasses, secretária adjunta de Agronegócios, Crédito e Energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sou servidora efetiva da Secretaria, já há 15 anos atuando na área de desenvolvimento econômico e há 4 anos com políticas voltadas ao setor do agronegócio do nosso estado. Comigo, nós temos lá uma equipe competente, uma equipe comprometida também com essa pauta, né, de desenvolvimento do setor. Então, ali na nossa equipe, nós temos engenheiro agrônomo, engenheiro florestais, biólogo, engenheiro ambiental, veterinário, entre outras formações que trabalham aí na composição das políticas públicas voltadas ao setor no nosso estado. Então, iniciando falando do nosso estado, primeiro de tudo é bom saber, né? É bom nós sabermos que em Mato Grosso tudo que se planta dá. É bom nós sabermos, visualizarmos as qualidades que nós temos, né, da produção agropecuária do nosso estado, a qualidade de clima, a qualidade que nós temos, os níveis de chuvas e pontos positivos para esse desenvolvimento agropecuário em nosso estado. Então, hoje, caracterizando o nosso estado, nós somos o maior produtor de grãos do Brasil. Mais de 30% dos grãos produzidos no Brasil são produzidos aqui em Mato Grosso. Também destacamos a produção pecuária, né? O maior rebanho bovino também está aqui em nosso estado. Mais de 32 milhões de cabeças de rebanho bovino aqui em nosso estado. E, além disso, novas culturas que têm surgido e vêm ganhando espaço na nossa produção. Esse ano, por exemplo, nós podemos falar do gergelim. O gergelim, que Mato Grosso também já se apresenta como o principal produtor nacional. Logicamente, que não é uma cultura proporcionalmente na mesma ocupação de áreas como a soja, né? Mas é uma cultura com que o estado vem se destacando. E ela vem dando uma nova oportunidade de renda, né, ao nosso produtor rural. Então, lá no estado, nós temos trabalhado em 4 frentes principais para a produção agropecuária. Uma de ampliação da produção atual. Nessa linha de ampliação da produção, hoje nós vimos aqui a perspectiva de crescimento, por exemplo, da soja, de 60% até 2034, né, da soja e milho, né, os grãos de modo geral, até 2034. Também, a segunda linha, na linha de diversificação da produção, e aí eu falo do gergelim como de outros grãos especiais. Na linha de conservação da produção atual, e quando eu falo da conservação da produção, nós trazemos a própria atividade do reflorestamento, nós trazemos as práticas de integração de plantio, também trazemos todas aquelas práticas de produção sustentáveis, o próprio sistemas irrigados, ampliação de sistemas irrigados. Então, tudo isso na linha de conservação da produção. E, por fim, a agroindustrialização. E nós vamos ver que, justamente, o reflorestamento, né, a produção de biomassa, é um insumo que vai dar sustentação à agroindustrialização do nosso estado. Um destaque que nós fazemos é que nós temos os 3 biomas, 3 grandes biomas, né, em nosso estado, o Amazônia, o Pantanal e o Cerrado, e nós preservamos 60% do nosso estado. Então, toda aquela grandiosíssima produção, como eu falei, quase 100 milhões de toneladas de soja e milho ao ano, tudo isso acontece em apenas 40% do nosso território. E desses 60%, então, é possível aí nós mostrarmos, no Brasil, na verdade, Mato Grosso mostra e o Brasil mostra que é possível produzir, né, e também conservar.
E, além disso, um destaque que eu faço nessas áreas de preservação, que essas áreas, grande parte, mais de 50% dessas áreas de preservação, elas estão nas propriedades rurais, dentro das propriedades rurais. Então, o próprio produtor tem se encarregado de fazer esse trabalho, né, esse serviço ambiental de manutenção das suas áreas. E hoje o produtor nem é remunerado por isso, mas ele faz. Um outro ponto que eu trago aqui no nosso cenário estadual, né? Grande parte, uma das dificuldades que nós temos, nós sabemos aqui, são as dificuldades logísticas. E, para isso, o Estado tem investido fortemente na ampliação da malha rodoviária do Estado. Então, até 2026, o que se pretende é a expansão de 7.000 quilômetros quadrados de asfalto, quilômetros de asfalto em nosso estado até o final de 2026. Por quê? Isso propicia desenvolvimento, né? O desenvolvimento logístico, ele vai abarcar as outras áreas de desenvolvimento e facilitar o escoamento da produção, facilitar a parte de custos, né, da nossa produção. Então, esse desenvolvimento logístico é importantíssimo. Aliado a isso, nós temos duas inovações nessa parte de logística em nosso estado. Uma, a duplicação da BR-163, né, que pretende chegar subindo, né, então, essa BR-163, fazendo toda a sua duplicação, que vai melhorar aí o escoamento da nossa produção, a chegada e saída de safras, e também a construção da primeira ferrovia estadual, que é a subida da ferrovia de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, né? Então, chegando próximo, trazendo essa ferrovia à parte maior produtora, né, da produção agropecuária, hoje que centraliza, de certa forma, essa produção agropecuária, né, na região aqui de Lucas do Rio Verde, então próximo. Então, tudo isso são investimentos que estão sendo realizados com cerca de 20% da receita líquida do Estado sendo reinvestida. Se nós formos observar, fazer um comparativo com o governo federal, por exemplo, esse investimento se dá em 1% da receita líquida. Então, isso é gestão. E a gestão que vai contribuindo para gerar a diferença e esse desenvolvimento para o nosso setor. Logicamente que esses investimentos que eu falo não são somente na parte de infraestrutura, mas esses são alguns casos. Por exemplo, 6 novos hospitais regionais que estão sendo construídos em nosso estado. Além disso, um índice de desemprego, né? Baixo índice de desemprego, né? Então, baixo índice de desigualdade social. Hoje o estado é o terceiro estado em índice de desigualdade social, de baixo índice de desigualdade social. Então, tudo isso vai colaborando para um bom ambiente de negócios. E o ambiente de negócio é fundamental para que se consiga atrair investimentos e desenvolvimento, porque o investidor, o produtor, o empresário, ele precisa de segurança para fazer esse investimento. E, além disso, um índice importante é de desenvolvimento industrial, que hoje Mato Grosso, proporcionalmente, tem uma das indústrias que mais cresce no Brasil. E esse crescimento industrial, ele se dá, uma das indústrias que tem puxado esse índice de desenvolvimento é justamente a indústria de biocombustível, né? Então, as indústrias de etanol de milho, que vem cada vez, ano a ano, crescendo e gerando investimentos e renda aqui no estado. Então, esse aqui nós trouxemos um mapinha, né, de onde estão essas indústrias aqui em nosso estado.
E também um número interessante de financiamentos do BNDES em biocombustível em nosso estado, né? Então, essas usinas de etanol, elas mudaram a realidade, né? Vieram e mudaram a realidade do nosso estado. Então, como nós vimos hoje pela manhã, a usina de etanol, ela tem trazido segurança para que o produtor ele possa investir, né? Ele possa investir em matéria-prima florestal em nosso estado. E aqui nós trouxemos a perspectiva. Hoje, nós produzimos 5,4 bilhões de litros. Esses 5,4 bilhões de litros representam aí 69%, 70% do etanol produzido, do etanol de milho produzido no Brasil. Mato Grosso, em mais essa categoria, está se destacando como o primeiro produtor de etanol de milho. Mas olha a nossa perspectiva. Em 2030, 31, praticamente dobrar essa produção. Só que para essa produção parar em pé, para essa produção se manter, nós precisamos de insumos. Um primeiro insumo, que é o principal, né, na verdade a matéria-prima, é o próprio milho, que hoje o estado se destaca nessa produção, né, um grande produtor de milho. E o segundo insumo, justamente a biomassa. Então, para atender essa demanda, nós já temos falado e lançado a campanha de Mato Grosso como um novo polo florestal do Brasil. Novo polo florestal porque nós temos um grande player a atender, que são essas indústrias que vêm se instalando aqui no estado. Então, aqui nós temos os números de produção de eucalipto e de teca, mas isso atual. Mas e para nós atendermos essa demanda em 5 anos, em 10 anos? Então, é preciso que o investimento florestal ele aconteça no hoje, porque quando nós falamos da perspectiva de desenvolvimento florestal, no mínimo uma base de 6 anos. 6 a 7 anos. E, então, nós temos, isso é importante ficar claro, que nós temos demanda, sim, para a biomassa no estado. E essa biomassa, ela vai atender a geração, a parte da energia, mas ela vai atender esse desenvolvimento da agroindústria do nosso estado. Se nós não tivermos, porque hoje, quais são as fontes utilizadas? Não dá para falar que vai trazer carvão para utilizar aqui no estado, porque nós temos todos os compromissos assumidos com a produção sustentável. Então, eu falo isso porque já chegou proposta na secretaria de trazer carvão, tá? Então, por empresas, já chegou essa proposta, não é uma coisa absurda, entendeu? Um pedido absurdo, já chegou. Mas nós temos o compromisso com a produção sustentável aqui no estado. Acabei de ver um vídeo muito interessante, né? Antes de nós entrarmos, estava passando justamente um vídeo mostrando, né, uma das empresas aqui no estado, mostrando todo o seu processo de certificação, de regularidade, de atendimento às demandas ambientais, né? Então, nós temos essa demanda e temos a possibilidade, sim, de atender, né? Até porque, hoje nós sabemos, nós somos privilegiados. De verdade, o estado é privilegiado. Que enquanto a gente fala de plantio aqui de 7 anos, em outros lugares do mundo, nós falamos do dobro do tempo para o mesmo plantio. Aqui não, deixa eu ver. No próximo slide, vamos falar da teca também. Enquanto aqui nós falamos de 20 anos, em outros lugares do mundo nós falamos de 30 anos ou mais.
né? Então, temos que ter essa ciência, que estamos em um lugar privilegiado, com condições climáticas privilegiadas, né? E tudo isso contribui aqui, né, para essa resolução de problemas. Na verdade, assim, os problemas que nós temos em Mato Grosso são bons problemas, eu digo. Por quê? É um momento de expansão, é um momento de desenvolvimento. Então, não é um problema porque algo não está atendido, é um problema porque precisamos atender demandas de mercado, potencialidades de mercado, oportunidades de mercado. Então, são problemas positivos. Isso a gente tem que ter em mente também, para a gente resolver. E, na parte, então, florestal, nós temos duas grandes possibilidades, com o plantio, né, de florestas solteiras, os plantios que foram trabalhados, têm sido trabalhados, como também a possibilidade de integração. Inclusive, que a integração, nós temos um estudo aqui da Embrapa que traz o carbono negativo, né? Um dos formatos de integração trazendo carbono negativo. Então, é importante que esses números sejam reanalisados, revisados por vários críticos, para que sempre a gente possa demonstrar isso com tranquilidade, demonstrar o que tem sido feito com tranquilidade e mostrando os resultados dessa nossa produção sustentável. E, além disso, uma outra possibilidade que tem sido bastante trabalhada aqui no estado é o do plantio de teca. Hoje, Mato Grosso é o maior produtor também, né? Tá? Na verdade, são 2 estados que têm os maiores plantios, Mato Grosso e Pará. E, num primeiro momento, esses plantios eles se deram também como floresta solteira. E, nesse segundo momento, está sendo trabalhado mais o estímulo com o IPF, integração, então, da teca com a pecuária. E essa integração, o consórcio, na verdade, o consórcio ele só tem sentido ser feito se tem um benefício adicional. Então, essa integração, ao mesmo tempo que aumenta o valor para o produtor, dá uma outra renda para o produtor, tem também os ganhos de bem-estar animal, os ganhos zootécnicos, né, dessa atividade. Então, por isso, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que trabalha na área da agricultura, dentro dos planos nacionais de produção sustentáveis, nós temos estimulado, sim, essa atividade também em nosso estado. E entrando mais dentro lá das políticas públicas que estão sendo executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos a lei do Fundo de Desenvolvimento Florestal. Essa é uma lei que foi criada em 2021 e trabalha com a arrecadação da taxa de reposição florestal. E essa arrecadação da taxa de reposição, ela é gerida por um conselho, pelo Conselho Gestor do Desenvolve Floresta. A própria Área Floresta também é uma das associações, das entidades que faz parte desse Conselho Gestor do Desenvolve Floresta. E esse conselho ele trabalha com ações voltadas ao desenvolvimento florestal em nosso estado. Além disso, o conselho possui câmaras técnicas, são 3 câmaras, uma que foi constituída para desenvolvimento do plano do desenvolvimento florestal do estado, uma outra câmara para trabalhar a parte de defesa florestal e uma outra câmara com uma modelagem de linha de crédito para financiamentos. Por quê? A lei ela prevê a possibilidade de utilização desse recurso, da taxa de reposição, para financiamentos florestais. Então, em conjunto com as instituições que fazem parte desse Conselho Gestor, nós temos trabalhado aí as ações voltadas a esse desenvolvimento.
Então, por exemplo, no mês tem cerca de 2 meses, por exemplo, a Área Floresta, o INDEA, que faz parte da Câmara de Defesa de Florestas Plantadas, e a SEDEC estiveram em uma missão em Mato Grosso do Sul, conhecendo, lógico, é um estado que já é mais experiente nessa parte florestal, então eles foram lá conhecendo as boas práticas de gestão da floresta plantada no estado vizinho, né? E, com isso, trazer o que é possível, né? O que é possível trazer de boas práticas para Mato Grosso. Então, eles foram fazer essa investigação, esse acompanhamento, né? Também, no ano passado, foi iniciado um cadastramento das florestas plantadas em nosso estado. Não é para via punitiva, mas é para se ter base, se ter conhecimento de fato. Onde estão essas florestas plantadas em nosso estado? Quais as perspectivas que nós precisamos ter, né, de zelos, cuidados nesse plantio? Então, tudo isso está sendo desenvolvido e discutido na Câmara de Defesa Florestal. Tá? Na verdade, tem uma Câmara de Defesa de Floresta Plantada, que é aqui, junto à SEDEC, Área Floresta, INDEA, outras instituições que fazem parte também do Conselho Gestor, mas tem também uma outra Câmara que é de manejo. Essa não é vinculada à SEDEC, é ligada diretamente à Secretaria de Meio Ambiente. Tá? Por isso que eu estou esclarecendo. E também esse fundo ele permite a execução de projetos diretamente pelo fundo. Então, são projetos que são apresentados à secretaria, se analisa a viabilidade e esses processos são passados após análise, se aprovados, podem ser executados pelas instituições que fazem parte. Por exemplo, esse próprio evento está sendo, né, executado com o apoio do Fundo Floresta, do Fundo de Desenvolvimento Florestal, como também o evento Dia na Floresta, que foi realizado pelo CIPEM, trabalhando a parte de manejo florestal sustentável. Também uma atualização do herbário do Estado, que está sendo feita pelo CIPEM. Então, também recebeu o apoio do Fundo de Desenvolvimento Florestal. Um ponto que eu trago aqui, esse projeto de clones de eucalipto. Esse projeto de validação de clones de eucalipto está sendo desenvolvido pela Embrapa, pela Embrapa Agrosilvopastoril, em parceria com a Área Floresta, justamente para trabalhar aquela questão da produtividade que foi falada pela manhã. Lembra que nós precisamos melhorar a produtividade. Uma das formas, fazendo essa validação de clones, de fato adaptados às condições climáticas do nosso estado. Então, está sendo feita uma validação em 6 regiões do nosso estado, com clones específicos. Então, eu acredito que essa é uma ação que com o tempo vai contribuir para ampliar essa produtividade do eucalipto no nosso estado. Também, recém-aprovado, um mapeamento de florestas plantadas e a expedição silvicultura pela mesma instituição, né, que vai executar a Área Floresta com a Canop, e vai acontecer no mês de outubro, em Lucas do Rio Verde. Então, assim, entre essas são algumas ações. Recentemente foram aprovadas, nesse mês no Conselho foram aprovadas mais 2, mas ainda estão em fase de formalização. E assim como recebemos essas demandas e elas foram aprovadas, podemos receber também outras propostas pelas instituições que fazem parte, né, do Conselho. Por que eu friso muito isso, de fazer pelas instituições que fazem parte do Conselho? E pela manhã foi falada a questão da associação. Gente, é muito importante isso. Eu falo isso como governo do Estado, recebendo as demandas, recebendo lá na secretaria as demandas da sociedade, receber
por setor produtivo, de modo organizado, de modo debatido com o setor, é muito mais fácil do que recebermos demandas aleatórias, soltas, que ainda precisam ser mais debatidas com o setor. Então, é importantíssimo essa questão de associação, de apresentação das demandas trabalhadas em conjunto pelo setor, porque elas ganham mais força, né? Tem mais força na hora de validação e aprovação. Um outro ponto que foi falado pela manhã, que eu gostaria de aproveitar aqui, antes de encerrar, é sobre o financiamento. Eu falei que o fundo ele tem a possibilidade de financiamento. Tem sim. Só que os valores arrecadados pelo fundo são muito pequenos para atender a demanda que nós temos, né, de floresta plantada em nosso estado. Uma linha que seria um opcional, num primeiro momento, para floresta plantada, é a linha do FCO Verde. Mas, ontem ainda tive uma reunião com o Banco do Brasil sobre ela, lá em Cuiabá, e o que acontece? Praticamente não houve demanda. Entendeu? O que eles dizem? Não houve demanda de financiamento para essa linha do FCO Verde em Mato Grosso. Mas que hoje nós sabemos que tem mudado um pouco a característica do crédito e que está ficando um pouco mais restritivo. Eu vou comentar, porque é o que é a verdade, né? E aí, então, acabam que estão solicitando mais garantias reais. Mas tem a linha no FCO Verde, é uma taxa de 8,5 ao ano. Então, assim, quanto à questão de taxa, ela não é uma taxa boa, considerando o índice atual, que a gente fala de uma Selic de 15. Né? Então, Selic de 15, qualquer financiamento normalmente começa daí para cima. Mas o FCO ele é subsidiado, então, pelo Plano Safra, então ele acaba tendo esses benefícios, né, na hora do acesso ao crédito. Só que tem todo um processo, né, de análise, né, para acesso a esse crédito.